Um feliz 2020 para você que está aqui com a gente, você também que está assistindo essa gravação dessa palestra de hoje. Que bom a gente se encontrar aqui nessa noite, primeiro domingo do ano, para juntos fazermos o que essa nova série se propõe: virarmos a página, começarmos um novo ano, deixando algumas coisas para trás e começando olhando para frente. Eu sei que quando a gente está fazendo esse processo de virada de ano, é sempre muito parecido com o que a gente fez o ano anterior. Por exemplo, todo ano, no dia 31 de dezembro, a maioria de nós veste uma roupa branca, pega um papel e uma caneta e começa a fazer uma lista de coisas que a gente quer que aconteça no ano seguinte. Promessas, projetos, sonhos. E assim a gente passa o dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, nessa expectativa de que novas coisas aconteçam, de que o novo aconteça. Não é assim que acontece? Mas o dia 1º de janeiro e os dias seguintes do mês de janeiro, eles não parecem ter nada assim de diferente dos dias de dezembro. Ainda assim, o clima e o que há dentro da gente é algo diferente, um clima de esperança para que coisas novas aconteçam. E se a gente tem essa sensação de que com a passagem do ano, com a virada do calendário, nada mudou, por que será então que isso acontece? Os neurocientistas têm uma resposta. Eles dizem que sim, há uma explicação para essa euforia. O nosso cérebro, ele gosta exatamente disso, da ideia de fechar um ciclo e começar um novo ciclo. Isso aumenta a nossa motivação e nos coloca em marcha num novo projeto. E é assim que a gente está. É nesse momento da história que a gente está. E é assim que a gente está fazendo aqui, também na nossa comunidade, nesse início de ano, com essa nova série. E que tal a gente aproveitar, então, esse tempo juntos, esse tempo que a gente tem agora de reflexão, e fazer dele um tempo valioso para a gente crescer e amadurecer diante disso tudo. E ao longo da semana, olhando para esse assunto, para essa temática, eu encontrei esse artigo lá no site UOL, Ano Novo, Vida Nova, 5 dicas de como tirar do papel as resoluções para 2020. E é sempre assim, todo ano a gente encontra um artigo numa revista, num site, que vai cutucar, vai fomentar isso. Como a gente pode tirar do papel algumas ideias? E esse artigo traz então 5 dicas interessantes. Ele diz, a primeira delas é: escreva seus planos. Eu não sei se você escreveu, se você fez essa lista. Alguns me confidenciaram ontem que ainda não tiveram esse tempo, que ainda não perceberam que o ano mudou, que a rotina está muito intensa, férias, viagens, família. Ainda não parei para isso, mas talvez você tenha feito. O primeiro passo é esse. O segundo, priorize. Ele diz, não queira abraçar o mundo, não queira fazer tudo, não vai dar tempo de fazer tudo, apesar de ser um ano com 366 dias, não vai dar tempo. Então priorize, coloque aquilo que é mais importante nessa lista, aquilo que você realmente deseja que aconteça. Dê cara e emoção para cada meta. Ou seja, se você pretende, por exemplo, construir uma casa nova para sua família, coloque emoção nisso. Nós vamos construir o nosso lar, é ali que a gente vai abrigar a nossa família, é ali que a gente vai criar os nossos filhos ou receber os nossos netos. E assim, a meta, que é uma coisa tão dura, tão estática, tão fria, acaba ganhando sentimento, emoção. Essa é a dica importante que ele dá. Quarta etapa, defina etapas até o objetivo final. Vai colocando por partes. Não queira fazer tudo em janeiro e nem deixe para fazer tudo em dezembro, senão não vai dar tempo. Coloque um cronograma, defina etapas. Com certeza as coisas vão caminhar de modo mais saudável, mais leves. E por fim, celebre cada conquista. Uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer é isso. Celebrar quando a gente conquista algo que a gente sonha, que a gente espera, que a gente planejou com tanto sacrifício, a gente trabalhou. Às vezes isso não acontece nem no âmbito familiar,
a gente tem dificuldade de chamar os filhos e falar, olha, hoje nós vamos sair para jantar, para comemorar, porque a gente estava esperando uma resposta e essa resposta veio. Esse resultado aconteceu. E aí também isso não acontece muitas vezes no ambiente de trabalho, com os nossos colegas, nossos funcionários, pessoas que estão na mesma equipe que a gente. E muitas vezes também não acontece aqui, na nossa comunidade ou no âmbito da comunidade cristã. A gente precisa celebrar mais. Eu achei essas dicas valiosas, mas comecei a refletir a respeito da minha lista, de outras listas que eu já fiz no passado, e fiquei pensando que se a gente ficar esperando sentado, essa lista não vai sair do papel. A gente precisa colocar o pé na estrada e dar o primeiro passo, sair do lugar, para que aconteça. Nada vai mudar em 2020 se você não sair do lugar, se eu não sair do lugar. Eu escuto gente dizendo, escuto muito, eu pedi a Deus que fosse a última vez que acontecesse isso na minha vida, que esse ano fosse diferente, e nada mudou. A minha pergunta sempre para a pessoa quando ela diz isso é, mas e você? O que você fez para que acontecesse algo diferente? Além de orar, de conversar com Deus, de pedir para Ele, para que você emagrecesse, o que você fez em 2019? Para que o seu emocional melhorasse, o que você fez de diferente? Seus relacionamentos quebrados foram religados. Como? Se você não foi atrás da pessoa, não pediu perdão. Aquela meta de ler a Bíblia todo dia, orar mais, ou até mesmo ler a Bíblia durante o ano todo, a Bíblia inteira. Como? Colocou na agenda? Por exemplo, colocou na agenda tempo para caminhar ou para correr. Ou você coloca na agenda ou não vai acontecer. Ou você contrata um personal, né, Henrique? Também funciona, né, Marcel? Colocou na agenda que você vai ler a Bíblia em determinado horário, vai conversar com Deus, vai ter um tempo para meditar e orar. Foi para terapia para resolver algumas pendências, alguns problemas emocionais? Percebeu as palavras que eu usei aqui? Colocou, começou, foi. São verbos de ação. O que é ação? O Enzo, meu filho caçula, fez essa pergunta para mim semana passada. Ele perguntou, pai, o que é ação? E eu fiquei ali agora, como é que eu explico isso, né, para uma criança de 3 anos? Aí veio uma luz. A maneira mais simples ação é fazer. É se movimentar, é você sair daqui do sofá onde a gente está e pular, e ir para frente, e brincar, e fazer outra coisa. É isso. Toda ação, ela começa no pensamento. Mas em algum momento ela tem que sair e se tornar algo concreto. E isso parte do momento que a gente decide sair da inércia, sair da apatia e começar a agir. É disso que a gente vai conversar a respeito hoje. Olha que interessante a frase desse professor, um neurocientista da Universidade Federal do Paraná, Fernando Lousada. Ele diz: o sistema nervoso está sempre buscando o que é novidade, para avaliar se aquilo oferece risco ou oportunidade. Então, o nosso cérebro está sempre atento, sempre querendo novidade, sempre querendo coisa nova. É por isso que lançou uma TV nova, a gente, olha, lançou um celular novo, olha, lançou um carro novo, olha, um vestido novo, né? Acharam que eu ia esquecer de vocês, né? Nossa, olha esse sapato, essa bolsa. Novidade. Mas aí o nosso cérebro fica avaliando. É por aí ou não é por aí? Qual que é o risco? Qual que é o benefício? É uma oportunidade? Então, a gente está sempre em busca de novidade, de coisas novas. Por isso, para a gente começar bem o ano, a ideia é a gente virar a página juntos. E o primeiro tema, o tema de hoje é virando a página da apatia. Porque se a gente não sair do lugar, nada vai acontecer. 2020 vai ser uma cópia, um xerox falsificado de 2019. E a gente não quer isso. Eu não quero isso. Você quer isso? Virando a página, saindo da letargia. Quando a gente fala em virar a página,
Talvez surjam algumas coisas que nos impedem de sair do lugar. Uma delas é a procrastinação, outra pode ser a preguiça, ou ainda algo mais profundo, como a depressão. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Talvez uma dessas você se identifique um pouco menos ou um pouco mais. Mas veja só, por exemplo, a procrastinação, que é adiar algo até o dia seguinte, aquela famosa empurrada com a barriga. Mais um dia, eu deixo para amanhã, né? Como é o ditado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Esse é o procrastinador. Mas a procrastinação é mais do que apenas adiar voluntariamente. Ela deriva também, além da palavrinha latina, procrastinare, dessa palavrinha grega, acrasia, fazer algo que vai contra o que nós achamos melhor. Então não é algo só que tem a ver com a nossa agenda, com o tempo, mas também com as emoções. É o que diz esse artigo do jornal o Globo. A procrastinação não é sinônimo de preguiça, entenda. E aí embaixo, ali nas letrinhas miúdas, para especialistas, adiar uma tarefa para depois é mais um problema de gerenciamento de emoções do que de tempo. Então perceba, é muito mais algo que está na nossa mente, no nosso coração, do que na nossa agenda, a dificuldade mesmo, concreta do tempo para que aconteça. Então a gente precisa parar e pensar, se eu estou procrastinando por quê? O que está me travando? O que está me emperrando? O que está me impedindo de avançar? Por que eu estou me sabotando? Por que eu estou sentindo que eu não consigo ir para frente? O que está errado? Mas talvez ainda tenha a ver com preguiça, que é a falta de vontade mesmo de fazer algo. Não é uma coisa assim que está travando por uma questão emocional, mas uma decisão já tomada de entregar os pontos, que a gente chama de moleza. Nas férias a gente fica mais mole. Mas olha o que esse professor da PUC do Rio de Janeiro diz, Isidoro Mazzarolo. Ele diz, o preguiçoso não é solidário nem construtivo. Não é outra coisa senão um parasita que espera que os outros façam as coisas para ele. Deixa que outro faça. Deixa que o outro assuma isso. E assim, vai levando. A gente vê na relação pai e filho, às vezes isso acontecendo, e se a gente não dá o limite para os nossos filhos, eles vão se tornando preguiçosos, sim. Deixa que o papai faz, que a mamãe faz, que alguém faça. Eu não vou fazer. Cuidado então, talvez esse seja algo que impeça a gente, a preguiça pode impedir a gente de sair do lugar. Mas tem ainda a depressão. E esse best-seller, O Demônio do Meio-Dia, escrito pelo Andrew Solomon, ele diz nesse livro, o oposto da depressão não é a felicidade, mas a vitalidade. Nesse livro, ele faz uma análise sobre a depressão como a doença do nosso tempo. E ele detecta que a depressão é uma doença que rouba a nossa alegria de viver, a nossa possibilidade de encontrar razões para viver. E nos paralisa assim, nos impede de avançar. A gente fica apático, fica inerte. E isso precisa ser tratado, se esse é o seu caso. Tratado com ajuda profissional de psicoterapia e muitas vezes medicação. Porque não é normal. Não é normal uma pessoa, como ele relata no livro, levantar da cama por volta do meio-dia e não conseguir chegar até o banheiro para tomar um banho. Algo que a gente faz automaticamente, sem parar nem para pensar. Um esforço imenso para chegar até o banheiro. Isso é um sinal de que as coisas não estão funcionando muito bem. Então precisa de ajuda. Mas ainda há uma quarta via que talvez nos ajude a entender um pouco mais. Nem procrastinação, nem preguiça, nem a depressão, nenhuma delas. Mas sim a assídia. Alguns a chamam de assedia. Ela já foi confundida com preguiça.
Mas é muito mais profundo que isso. E Tomás de Aquino, ele diz claramente: assídia é a tristeza que é vício. Aquela pessoa que entra numa tristeza grave, pesada e paralisadora. E o sentimento é sempre de autopiedade. Ela só consegue ver o copo meio vazio. Sempre está tudo ruim, tudo é negativo. Eu conversava com meu tio ontem a respeito desse assunto, Mário Sérgio Cortella, e ele disse para mim: o primeiro passo para sair da apatia é escapar das garras do pecado, da assídia. Eu falei: é mesmo. É mesmo. É um pecado. Então, como virar a página da apatia? Se é um pecado, a gente precisa voltar os olhos para a sabedoria bíblica. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. Carta de Paulo aos Filipenses, uma carta que Paulo escreve enquanto ele está na prisão em Roma. Nada agradável. E aí você pensa: puxa, uma carta escrita na prisão, com certeza são palavras pesadas, tristes, depressivas. E sabe como é o apelido carinhoso dessa carta? A carta da alegria. Uma carta onde Paulo o tempo todo puxa para cima o clima e louva e agradece e enaltece aquela igreja que está recebendo a carta, celebra com eles. Parece que Paulo tinha acabado de sair de um churrasco e resolveu escrever um e-mail, mas na verdade ele estava preso. Vamos ver no capítulo 2, a partir do verso 3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Capítulo 3, verso 12. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Não, eu não estou pronto. Mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordamos em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá a vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Para a gente virar a página e botar um ponto final em 2019, começar um ano novo, uma nova história, deixar para trás, finalizar o ciclo, aquelas histórias mal resolvidas do passado, deixar alguns sentimentos que nos corroem, danosos para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Primeira lição que a gente tira a partir desse texto é que nós viramos a página da apatia ao termos atitudes parecidas com as de Jesus. O texto nos disse: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. A mesma atitude. Que atitude você tem que tomar e você está adiando? Como pai, como filho, como marido, como esposa, como profissional, como discípulo, discípula de Jesus. Para virar a página. Talvez virar a página como pai, mãe, na educação dos seus filhos. Sair da apatia e tomar as rédeas, o protagonismo da história da sua família, influenciando seus filhos positivamente, não delegando para a igreja ou para a escola esse papel. Você e eu como pais
somos responsáveis pela saúde emocional, pelo crescimento dos nossos filhos, também no âmbito espiritual, no amadurecimento deles. Ou você acha que o melhor que você tem a fazer para eles é pagar uma boa escola, um bom intercâmbio, dar bons presentes no Natal, no aniversário? Talvez você precise virar a página no seu casamento. Ou você acha que relacionamento anda sozinho? Não. Sem investimento, com tempo de qualidade, o relacionamento vai morrer. E se você não virar essa página, se vocês não virarem essa página como casal, esse livro vai se fechar e a história vai acabar. Então, escolha um dia da semana para saírem juntos. Tenham tempo. Tirem férias juntos. É impressionante isso, mas eu tenho visto tantos casais que tiram férias em períodos distintos do ano. Isso parece uma piada, mas é a realidade para muitos. Isso demonstra o quanto às vezes a gente está contaminado por uma cultura que acha que tudo bem, que é normal, cada um tem que ser feliz à sua maneira, do seu jeito, no seu estilo. Isso detona um casamento. Escolham tempo para vocês viajarem juntos, a sós, sem os filhos, se vocês têm filhos. Namorem, conversem, sonhem juntos. Virem essa página juntos. Talvez você precise virar a página nos seus negócios, na vida profissional. E o ano começando, é tempo de parar e pensar nisso mesmo. Pare de adiar aquela pós-graduação, aquele curso que você está querendo fazer já faz tempo. E pare também de colocar a culpa na crise. Tudo é a crise agora. Então, se eu estou mal profissionalmente, é a crise. Seja sincero com você mesmo e comece a pensar um pouco maior, fora da caixa, conversar com outras pessoas que fazem a mesma coisa que você. E, principalmente, ofereça um diferencial para os seus clientes, os seus colegas de trabalho, para aqueles que você lidera, onde você trabalha. Ofereça para eles algo que ninguém está oferecendo. Ao invés de tirar vantagens deles, ofereça a eles vantagens. Ofereça a eles um melhor salário, melhores comissões. Seja generoso. Descontos. Faça diferente. Talvez você precise virar a página na espiritualidade. E o fato da gente estar aqui hoje com uma comunidade cheia como está a nossa hoje, no primeiro domingo do ano, sinalize isso. Nós queremos virar a página e amadurecer na fé, crescer no conhecimento da vontade de Deus. E se você tem esse desejo, eu tenho uma coisa a te dizer. Se você veio aqui hoje, dia 5 de janeiro, e vai aparecer de novo aqui na Páscoa, depois no Dia das Mães, depois no Dia dos Pais, depois na véspera do Natal, não vai dar certo. Não é suficiente. Precisa caminhar com Deus mais constantemente. Para isso a gente tem os encontros aos domingos, a gente tem também os grupos de estudos bíblicos nas casas, que acontecem de terça a sexta-feira à noite, e tem até um grupo na quarta-feira à tarde aqui na nossa comunidade, para quem não pode à noite. Tem grupo para jovem, tem grupo para adolescente, então não tem como escapar. Isso faz bem, faz a gente crescer junto na fé, a gente crescer na amizade, na comunhão. Se você está nesse momento da sua vida, procure um dos pastores da comunidade, um dos presbíteros, fale com a gente a respeito disso, se envolva. Fevereiro está aí, os grupos vão começar, nada melhor do que começar o ano fazendo novas amizades e aprofundando a fé. Mas ainda tem um aspecto desse crescimento da espiritualidade que às vezes a gente não dá muita bola, que é o engajamento no serviço. E isso também faz a gente crescer espiritualmente. Quando a gente olha para Jesus, e a primeira lição de Paulo é: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Cristo, Paulo disse, desceu dos céus
deixou a glória, não usou o fato de ser Deus quando esteve aqui. Assumiu a forma de servo e se humilhou e serviu e foi para a cruz. Para que isso fosse possível. Para que eu e você pudéssemos estar aqui com esperança do novo. A esperança que vem em Cristo, de um religar ao coração de Deus e nos fazer novas pessoas, pessoas melhores a cada dia que passa. Servir, se engajar na comunidade, poder contribuir com os dons, com os talentos que Deus te deu, com os recursos que Ele tem te dado, com a influência, com o conhecimento que você tem. Está na hora, não espere não passar uma próxima oportunidade. Vira essa página agora. O texto diz, quando veio em forma humana, Jesus humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Se Ele não tivesse tomado essa decisão, a melhor e a maior decisão que alguém poderia tomar, Cristo tomou. Ele desceu da glória e veio ao nosso encontro. Se humilhou e morreu em nosso lugar. Viveu de uma forma que suas atitudes foram de humildade, de obediência, de rendição, de submissão ao plano de Deus. Se a gente está sendo desafiado a olhar para Cristo e a ter a mesma atitude que Ele, nada melhor do que a gente aproveitar então e perceber que Cristo sempre se voltou para o Pai, logo de manhãzinha, bem cedo, de madrugada, e o buscava e orava e falava, Pai, eu preciso alinhar o meu coração com o Teu, para que não seja a minha vontade feita, mas a Tua, para que não infle o meu ego, mas seja feita a Tua vontade. E assim, em várias situações, a gente vê Jesus dando uns foras nos discípulos que vinham, Jesus, vamos lá, você está aí orando, mas está na hora, já tem um monte de gente para a gente atender, estão te esperando, e Jesus fala, não, nós não vamos mais ficar aqui, nós vamos para outro lugar. Nosso tempo aqui acabou. Mas como, Jesus? Está cheio de... Não, porque ele estava em conexão com o próprio Deus e submisso à vontade do Pai. Esse é o nosso primeiro exemplo para a gente virar a página da apatia. A gente precisa olhar para Cristo e perceber que Ele é o nosso padrão, esse é o nosso modelo. Segunda lição, nós viramos a página da apatia ao pararmos de fingir ser outra pessoa. Olha que interessante, eu não sei se você percebeu quando a gente leu, Paulo diz, não sejam egoístas, não pensem só em vocês mesmos, nem tentem impressionar ninguém. Parem de ficar tentando ser quem vocês não são. Pare de ficar tentando impressionar as pessoas. Seja você mesmo, seja você mesma. Seja humilde, seja parecido com Jesus, reconheça os seus erros, suas limitações, suas fraquezas. Sabe aquela velha história da nossa cultura adoecida? Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. Vou falar de novo. Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, que é chamado de cartão de crédito, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. Isso é loucura. É tentar ser uma outra coisa, uma outra pessoa, ter um estilo de vida que outra pessoa tem e eu queria ter, mas não é o meu, o padrão que não é o meu, ser um popstar, alguém famoso, que não é a minha realidade. Para de fingir. Paulo está dizendo, se liberta disso, isso está te aprisionando, isso está te corroendo, se liberta e seja você mesmo, do jeitinho que Deus criou, viva uma vida verdadeira, pare de tentar impressionar com quem você não é e com o que você não tem, deixa isso para lá, seja você mesmo, vai te fazer muito bem. Ainda no capítulo 3, Paulo diz, contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Talvez o que a gente tenha já seja suficiente para a gente se considerar feliz, realizado. Não precisa ficar correndo atrás do pote no final do arco-íris.
Seja contente com o conhecimento que você tem. Não finja saber mais do que você sabe. É feio isso. É desnecessário. É uma farsa. É disso que Paulo está falando para nós. Terceira lição, nós viramos a página da apatia a olhar para além de nós mesmos. O texto diz: sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. E aqui Paulo não está querendo dizer: então agora eu não posso mais pensar em mim, só tenho que pensar no outro. Não procurem apenas os próprios interesses. Pode procurar os próprios interesses, mas não apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Pensa no outro. Existe vida além de você mesmo, e existe vida quando você vive para além de você mesmo. É tão bom. É tão saudável. E Jesus nos ensina a viver uma vida dessa maneira, uma vida outro-centrada, não auto-centrada. Na prática, ele viveu dessa maneira, amando as pessoas, indo em direção ao perdido, ao necessitado, ao que sofre. E há tanta coisa para a gente fazer nesse sentido. Tanta gente carente de amor, de cuidado. Pare de viver uma vida autocentrada e egoísta, é isso que Paulo está dizendo. Uma vida de autopiedade, isso é assídia, é ficar alimentando um sentimento de melancolia, de amargura, por dizer: eu não tenho mais esperança, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é um pecado e é perda de tempo. Só para você entender, existem algumas opções de projetos que a nossa comunidade é envolvida, várias pessoas da comunidade estão envolvidas, e eu vou dar o nome deles aqui, de repente você se anima e procura mais informações também com a gente. Por exemplo, o projeto Doadores de Amor, que prepara toda segunda-feira comida e entrega comida, uma refeição para os moradores de rua da nossa cidade. Toda segunda, à tarde, gente sai da sua casa e vai preparar um jantar para os moradores de rua, e entrega, e junto um abraço, né, Cookie? Não só a comida, não é, Henrique? Cobertor, e o que mais for a necessidade do momento, ou não, um chocolate como foi feito na Páscoa, adoçando um pouco a vida dessas pessoas. Também tem o Natal Sem Fome, um projeto lindo que tem abençoado crianças e adolescentes na nossa cidade. E você pode se envolver, né, Tilica? Há espaço ainda para contribuir, para agir ali como voluntário. Projeto Bonecas, que toda sexta-feira à tarde está aqui fazendo bonecas. Você fala: fazer boneca? Sim, até eu tenho vontade de sentar aqui com elas e fazer boneca. Eu não tenho muita habilidade para isso. Mas é tão gostoso ver elas aqui à tarde, juntas, se alegrando e preparando com empenho as bonecas que vão para a África abençoar meninas que elas nunca vão conhecer, provavelmente. Até para a Venezuela já foram bonecas, né? O ano passado, no final do ano, foi uma leva para uma outra realidade. Bonecas que alegram e protegem meninas do abuso, que ensinam meninas a se vestir, até autoestima. Vale a pena conhecer. Arca Underground, um projeto que também a gente conheceu no ano passado e que abençoa, que se aproxima, que ama prostitutas. Você pode fazer parte desse projeto também. Betel Casas Lares, os nossos adolescentes vão no dia 25, passar um dia lá, brincar com as crianças, comer um lanche com eles, levar doações. Doações que a gente pode fazer. A gente pode se envolver com tanta coisa. Isso é só um pedacinho do que está acontecendo na nossa cidade. Parar de olhar para o nosso próprio umbigo, uma vida outro-centrada. Pense em outros, além de você. É isso que Paulo está nos dizendo. Ainda, viramos a página da apatia ao deixar o passado seguindo em frente. Essa é a última lição, e uma lição muito valiosa. Porque Paulo está ensinando aqui algo que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer. Ele diz:
mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. E perceba aqui, se Paulo está dizendo, no final da sua vida, preso, que ele concentra todos os seus esforços nisto. E Paulo é o apóstolo Paulo, a quem a gente tem em alta estima, um discípulo de Jesus que a gente segue de boca aberta, que está escrevendo uma carta de alegria na prisão, e ele diz: eu concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida. Eu sigo adiante, eu olho pelo retrovisor, como disse Edgar, para o passado como um aprendizado, mas eu não fico preso nele, eu sigo, eu vou para frente, eu passo adiante. Eu não estou perfeito, Paulo diz, mas eu preciso melhorar a cada dia e me tornar mais parecido com Jesus. E essa perfeição que Cristo conquistou com muita dor e muito sofrimento na cruz, eu posso atingir um dia, pela graça dele, pela misericórdia dele. Eu não estou pronto, Paulo diz, mas eu não parei, eu não estou parado, eu não estou na inércia, eu não estou apático. E ele diz algo precioso. Por isso, gente, não fique olhando para trás, aprenda com seus erros, mas siga em frente. Não fique travado, olhando para o mesmo lugar, para a mesma tragédia, para o mesmo episódio de sempre, todo ano. Não! Deixa a dor para trás. Coloque um ponto final, sepulte o lamento. Pare de se alimentar da tristeza, que é viciante, é assídia, é pecado. Todo final de ano a gente se reúne em família, e em algum momento ali do Natal ou da virada do ano, a gente quebra o pau. A gente briga, a gente se desentende com alguém, e a discussão começa. Sabe por que isso acontece? Porque a gente não consegue passar adiante. A gente fica preso ao passado, olhando para o mesmo ponto, fixado ali naquele lugar da história. E Paulo está dizendo, vai para frente. Deixa o passado no passado e segue. É uma boa meta para 2020, a gente chegar no final do ano, no Natal, e não ter quebra-pau. O que vocês acham? Não tem outro nome para dar, né? Quando tem essas brigas assim de final de ano, é quebra-pau. Né? Na minha família também acontece. Mas não se engane, tem muita gente que pensa que é proativa, que está fazendo um monte de coisa, mas está mais para psicótica do que para proativa. Nossa, Túlio, mas por quê, né? Que exagero. Não, porque há anos faz a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Esse exemplo que eu acabei de dar. Todo ano tem briga na família. Mas a gente espera que em algum momento as coisas se resolvam. Mas a gente faz exatamente a mesma coisa. Toda vez. Segundo Einstein, isso é loucura. Ele disse, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Não dá. O que Paulo está dizendo para a gente é, vocês precisam continuar caminhando, com novas atitudes, com novos comportamentos. E eu sei o que está na sua cabeça e no seu coração nesse momento, porque também fica no meu. Como fazer isso acontecer? Como dar conta de ser essa nova pessoa que eu gostaria, que eu quero tanto ser, que não fica cheia de mimimi, melindrosa, que sai, para de olhar para o passado e avança. Como? Como não ficar tão egocêntrico? Como ser outro-centrado e não autocentrado? Os gregos têm uma palavrinha chamada metanoia. Essa palavra
é fundamental porque ela fala de uma transformação do todo. Transformação de mente e coração. Uma transformação que passa por todas as áreas da vida, inclusive da espiritualidade. E essa transformação quem faz é o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está aqui entre nós, que habita em nós. Aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que entenderam o sacrifício que Jesus fez na cruz e se rendem a Ele, podem desfrutar desse poder, que é um poder atômico do Espírito Santo. Por isso, para virar a página em 2020, primeiro desafio: renda-se a Deus, deixe Ele governar a sua história, como o Senhor da história que Ele é. Deus está escrevendo uma história, que é a história da salvação, a história do mundo todo, e nossa história está inserida nessa história maior. E Ele é o autor. Deixe Ele governar a sua história. Se renda, se entregue. Você não vai se arrepender. Pare de querer ser quem você não é. Sabe o que você é? Você é filho amado do Deus Pai. Você é filha amada do Deus Todo-Poderoso. Isso é suficiente, isso basta. Não precisa ser mais ninguém, nem querer ser como outra pessoa. Deus fez cada um de nós únicos, com qualidades especiais. Ele nos formou antes mesmo da gente nascer, Ele já sabia como a gente poderia ser. E Ele quer que a gente seja essa versão original que Ele planejou que a gente seja. Olhe para fora. A gente precisando de você do jeitinho que você é. Então vai. E nada de braçada com os dons, inclusive dons espirituais que o próprio Espírito Santo te concedeu quando você se tornou um discípulo, uma discípula de Jesus. Você tem muita coisa para fazer, cada um à sua maneira. Eu lembro de uma jovem que decidiu ser voluntária num asilo, cortando unhas dos idosos daquele asilo. E eu sei que alguns se arrepiaram aí. Esse era o talento dela, o chamado dela. Talvez não seja o seu, não seja o meu, mas há algo para você fazer, que Deus colocou em você. O que será que é? O que será que Ele está te chamando a fazer? Do jeito que você é. Olha para fora, tem muita coisa para fazer. Por fim, siga em frente, deixe Deus te moldar. Não deixe a tristeza, a autopiedade, a dor te corroerem, não. Siga em frente. Se é depressão, busque o tratamento. Se você está procrastinando, se você está preguiçoso, tenta perceber que esse é o seu momento, mas você pode virar essa página da apatia. Saia dessa assídia, desse vício de estar triste e colocar a culpa no universo, em tudo, em Deus, nas pessoas, na crise, e enxergar só o lado ruim de tudo. Você é filho amado, filha amada do Deus Criador. Agora, se é falta de fé e de conhecimento de Deus, busque também. Busque a Deus, com a ajuda da comunidade, você pode conseguir dar esse passo. E a decisão de buscar a Deus nesse ano pode se tornar a melhor decisão que você tomou ao longo da sua vida toda, de todos os anos da sua vida. Deus não é difícil de ser encontrado. Deus não se esconde. Ele se deixa encontrar. E está escrito na palavra dele em vários lugares. Uma delas é no segundo livro das Crônicas, no capítulo 15, verso 2. Se vocês o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Se vocês o buscarem, vocês vão encontrá-lo.
Ele vai se permitir ser encontrado por vocês. Deus não precisa que você chegue com uma carta de recomendação. Você não precisa de alguém intermediando a conversa. Não. Ele está disponível para você em qualquer lugar, em qualquer ocasião, em qualquer circunstância. A única dificuldade é a falta de interesse, a falta de vontade, a falta de sinceridade nessa hora e tomar a decisão. Eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou buscar mais a Deus esse ano. Eu vou me aprofundar no relacionamento com Ele. Por isso eu quero oferecer para você a oportunidade de você conversar com Ele a respeito disso agora. Falar, Deus, eu quero sair desse lugar que eu estou, desse sofá que eu não aguento mais. Eu quero partir para a ação, eu quero virar a página da apatia. Vamos fazer isso? Baixa a sua cabeça aí, bate um papo com Deus, Ele está à disposição, Ele quer te ouvir, Ele está te ouvindo. Clame, busquem, e Ele deixará que o encontrem.